Olá! Muito mais importante do que aprender a responder as perguntas que nos são feitas em inglês é saber como montar as perguntas de uma maneira apropriada. Eu digo isso porque quando nós estamos aprendendo a montar perguntas, existe uma ordem que deve ser seguida cada vez que uma pergunta é feita. Por acaso você sabe qual ordem é essa? Pois se você não sabe, say no more. Vou ensinar para vocês hoje como montar perguntas em inglês apropriadamente. Meu nome é professor Rodrigo Silva e a aula de hoje é como montar perguntas. Como é hora do vinheta, pega papel e caneta. Como já foi dito, o tópico da aula de hoje é como montar perguntas, mas utilizando os W8 questions, question words, ou pronomes interrogativos, que vocês já sabem, e o verbo to be. Vamos nessa? Só para recordar um pouquinho do que já foi aprendido, vou olhar aqui para vocês nessa lista e relembrar quais são os principais pronomes interrogativos. Bora lá? Who, quem, where, onde, why, por quê, when, quando, how, como, what, o que, são perguntas sem necessidade de escolha, which, o que ou qual, com necessidade de escolha, whose, de quem, whom, a quem, tudo que tiver relacionado ao quem, porém, a resposta será um objeto, onde no who, o primeiro aqui de cima, a resposta será o sujeito. Continuando, what kind, que tipo? What time? A que horas? How many? Quantos? Só que para algo para algo contável. How many? Algo contável. How much? Preço. E quantos? Para algo incontável. How long? Por quanto tempo? How often? Com que frequência? How far? A que distância? How old? Teoricamente seria quão velho, mas é indelicado, então nós perguntamos qual a sua idade. E how come? Como assim? Vamos imaginar agora que o marido ligou para a esposa dele avisando que um amigo antigo da faculdade está na cidade aplicando para uma empresa, vai se mudar para determinada cidade, mas, para desespero da mulher, vai jantar na casa deles hoje. Só que detalhe, a mulher não sabe nada sobre esse amigo. Por esse motivo, ela começou a fazer essas perguntas para o marido dela para descobrir quem seria o convidado. Who is this person? Quem é essa pessoa? What is his job? Qual é o trabalho dele? Where is he from? De onde ele é? How old is he? Qual a idade dele? Where is his company? Onde é a empresa dele? What is his favorite dish? Qual o prato favorito dele? Where is his wife? Aonde está a esposa dele? Why is he coming to our house? Por que ele está vindo para nossa casa? When is he arriving here? Quando ele está chegando aqui? Perguntas que, na minha opinião, são muito sensatas, não é? Afinal, vai ser um jantar para um colega. Eu coloquei essas perguntas divididas aqui para você ver que elas acontecem, que elas seguem um padrão de uma ordem, certo? Eu não poderia, por exemplo, na primeira, who is this person, colocar o is primeiro e o who por último, porque eles têm que seguir exatamente essa ordem. E qual é a ordem? Está aqui em cima. Primeiro, nós temos o W8 questions, que são os pronomes interrogativos. Depois, o verbo to be. E depois, o sujeito. E logo depois, o complemento, que também pode ser chamado de other. Algumas literaturas consideram isso como other, mas eu também chamo de complemento, que vai complementar o sentido da sentença. Certo? Então, aqui comigo de novo. Who is this person? Quem é essa pessoa? Who, quem, is, verbo to be. This person, this person. Então, aqui eu tenho um sujeito, aqui eu tenho o verbo to be, e aqui eu tenho o W8 question. Sempre nessa ordem. Porém, como toda regra tem exceção, vou mostrar umas exceções para vocês. As exceções aparecem aqui à medida que nós vamos trabalhando as perguntas. Percebam que aqui, essas perguntas têm a mesma estrutura que foi apresentada no slide anterior, que é W8 question, verbo to be, sujeito e complemento. Olha comigo. What are their names? Quais são os nomes deles? Where was the book? Onde o livro estava?
How were the chips? Como as batatas estavam? Why is he happy? Por que ele está feliz? What TV is this? Que TV é essa? Percebam que aqui, na segunda e na terceira pergunta, nós temos o was, que é o verbo to be, sim, mas está no passado. O was é o passado de is. Então, se a pergunta estivesse no presente, seria Where is the book? Embaixo, how were the chips? O were aqui é o passado de are. Se essa pergunta estivesse no presente, seria How are the chips? Como estão as batatas? Como é no passado, how were the chips? Como estavam as batatas? Percebam que aqui abaixo, nas sentenças amarelinhas, quase a mesma regra, a mesma ordem é seguida. Entretanto, eu puxo, não é, um substantivo para antes do verbo to be e para depois do W8 question. Por exemplo, which movie is good for kids? Qual filme é bom para crianças? What food is spicy here? Qual comida é apimentada aqui? Whose book is that? De quem é esse livro? Nesses casos aqui específicos, principalmente com o which e com o whose, eu coloco um substantivo antes do verbo to be para fazer efeito. Ele vem antes do verbo to be, igual vocês estão vendo aqui, ó, move, antes do verbo to be, e depois do W8 questions. Certo? Aqui ao lado, nós temos um outro grupo de perguntas. Esse grupo de perguntas seguiria a ordem daqui, mas eles não incluem o W8 questions. Olha comigo aqui, ó. W8 question, verb to be, subject, complement. Verb to be, subject, complement. Não tem W8 questions. Vamos a essas perguntas aqui. Was John here last week? O John estava aqui semana passada? Are they German? Eles são alemães? Is he working hard? Ele está trabalhando duro. Were they traveling together? Eles estavam viajando juntos. Were you tired yesterday? Você estava cansado ontem. Are they engineers? Eles são engenheiros. Is she Japanese? Ela é japonesa. Is he a system analyst too? Ele também é analista de sistemas. Percebam, como já foi dito, que eu cortei o W8 question do iniciozinho das perguntas. Agora, por que que eu faço isso? Quando eu tenho uma pergunta iniciada com W8 question, ela é mais geral, enquanto uma pergunta iniciada já com o verbo to be, ela é específica. Logo, as únicas respostas para essas perguntas aqui à direita são sim ou não. Vamos a um exemplo. Are they German? Eles são alemães? Só tem duas respostas. Se eles nasceram na Alemanha, sim. Se eles não nasceram na Alemanha, não. Simples assim. Are they engineers? Eles são engenheiros? Só podem ser sim ou não. Não tem outra resposta. Entretanto, aqui, quando eu pergunto, por exemplo, why is he happy? Por que ele está feliz? O gerador lógico dessa pergunta, vamos assim dizer, é o why. Por que ele está feliz? Então, a única resposta possível é uma razão, porque o why quer dizer por quê, que tem a ideia de razão. Certo? Então, assim, nessas sentenças à esquerda, com o W8 question é mais geral. Você vai responder de acordo com a ideia que o W8 question carrega. Certinho? Agora, é claro, não é, que após essa explicação, não seria justo eu não passar uma atividade para vocês, um pequeno desafio para vocês testarem o que vocês aprenderam. Então, vamos lá, vou explicar o primeiro. Primeiro, esse desafio aqui é um pouquinho complexo para depois ir para o fácil. O verbo to be aqui, conforme já expliquei numa aula de verbo to be, o verbo to be está aqui, ó. O que é o verbo to be? É o is, o are, o am. Como decidir qual que você vai usar? Você vai olhar na pessoa aqui. O she. O she combina com quem? Você pode falar she am? Eu acho que não. Você pode falar she is? Eu acho que sim. Você pode falar she are? Eu acho que não. Então, eu acho que nesse caso aqui, você vai colocar o is. O be aqui vai ser representado pelo is, porque a pessoa é she. Beleza, descobrimos o que vai entrar no verbo to be. Agora falta descobrir a ordem. Qual é a ordem? A ordem eu quero que vocês lembrem e escrevam a pergunta na ordem certinha. Qual será que vai ficar a ordem, hein? Vou dar um tempinho para vocês analisarem e conseguirem me responder, tá bem? Bem, aqui estão as respostas. Eu vou logo para a correção, porque eu tenho certeza que vocês nem têm dúvidas mais nisso. Vamos lá? Where is she? Onde ela está?
What is your name? Qual é o seu nome? Who is she? Ou who is he? Quem é ele? What is that? O que é aquilo? Where is my pen? Onde está minha caneta? Where is she from? De onde ela é? Who am I? Quem eu sou? Where is your book? Onde está o seu livro? Percebam que essas questões aqui estão seguindo aquela ordem que eu passei antes. Todas elas estão começando com W8 question, o que significa que a lógica da resposta vai depender do pronome interrogativo que está na pergunta. Certo? Desafio 2 chegando. Vou deixar para vocês colocarem essas perguntas em ordem e eu facilitei, porque eu prometo e eu cumpro. Eu disse que esse desafio ia ser mais fácil. Então, eu já coloquei um is aqui, o outro is aqui, vários is, vários ares, para vocês poderem facilitar, para vocês poderem ter mais facilidade ao resolver essa questão. Vamos lá? Time's up. Let's go. Respostas produzidas, vamos lá. Number 1, where is the restaurant? Onde é o restaurante? Number 2, where is the conference on Monday? Onde vai ser a conferência na segunda? What is your favorite activity? Qual é a sua atividade favorita? How was the weather today? Como é que está o clima hoje? How are the new employees? Como estão os novos empregados? Why are you at work? Por que você está no trabalho? When is your English class? Quando que é a sua aula de inglês? Who are your coworkers? Quem são seus colegas de trabalho? Why am I tired today? Por que eu estou cansado hoje? Isso é uma pergunta que normalmente se faz na segunda, não é? Who is his favorite singer? Quem é a cantora favorita dele ou quem é o cantor favorito dele? How old is Carl? Qual é a idade do Carl? 12. E última, what time is your flight tomorrow? Qual é o horário do seu voo amanhã? Tenho certeza que dessa vez foi ainda mais fácil colocar essas perguntas em ordem e esse desafio foi completo com sucesso. Parabéns! E parabéns novamente para quem chegou nessa fase da aula, a fase final, onde vocês também merecem aplausos pelo comprometimento. É isso aí. Quando é para elogiar, a gente elogia. E é isso, queridos. Como esse conteúdo eu tenho certeza que ajudou muito vocês, eu espero que vocês compartilhem também com pessoas que estão estudando inglês, algum colega que tem dúvida nisso, certo? E que vocês curtam, comentem, façam o possível para interagir com o meu conteúdo, porque eu estou sempre feliz de estar ajudando vocês, certo? Aprender inglês para vocês é uma honra para mim, porque a minha meta profissional é fazer com que vocês aprendam, certo? Fora isso, queridos, kisses, see you all, study English, have fun, bye bye. Damn.